Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Já de antemão, vou pedir para cada um de vocês que vocês abram a Bíblia de vocês, a minha versão NVI, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 2. E antes disso, eu gostaria, enquanto você vai achando aí, é o último livro da Bíblia, propor uma reflexão com cada um de vocês. Já está quase 10 horas da noite aqui, fui sorteado para ter a última pregação, e muitos de vocês vieram, bastante gente veio, eu estou até um pouco nervoso, mas muita gente está aqui, e é muito engraçado de pensar que cada um tem uma vida diferente, cada um está em uma etapa diferente da vida. Uns são mais velhos, têm filhos, uma casa para sustentar, responsabilidades maiores talvez. Alguns aqui estão para casar, estão atrás da faculdade talvez, preocupados com a nota da escola, pegando ônibus para lá e para cá. E mesmo em etapas de vida diferentes, todos nós somos sujeitos a altos e baixos na vida espiritual. Tem como se fosse um gráfico, né? Ele sobe, desce, e Jesus sempre é o mesmo, para todos. A chuva, ela é igual para todos. E vamos imaginar agora que antes desse TCC, você foi abordado na porta da igreja pela pessoa que você mais confia. Uma pessoa que, tem seu coração, sabe de todos os seus segredos, talvez, e essa pessoa, com a cara mais séria possível, olhou para você e perguntou: como é que está a sua vida espiritual? O que é que você responderia numa hora dessa? Será que ela já foi melhor um dia, a sua vida espiritual? Talvez seu coração tenha se esfriado. Talvez um dia, você já, nossa, Jesus, e você abriu um sorrisão no rosto, sabe? Você já foi feliz ouvindo a palavra de Deus, você já não sentiu aquele peso. Jesus era uma alegria enorme para você. Ou talvez, você realmente esfriou o coração. E vamos ver que cada um de vocês abriu na Bíblia, Apocalipse no capítulo 2, o que a Bíblia retrata sobre um coração que se esfriou, o coração de uma igreja que se desviou. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Primeiramente, contextualizando o livro de Apocalipse, João, o apóstolo João, que muitos leram o livro hoje, inclusive, das coisas que estavam escritas nele, no fim de sua vida, é mandado para uma ilha, isoladamente. E Jesus lá se revela a João. E esse é o contexto do livro de Apocalipse, uma revelação sobre o fim dos tempos. E Jesus, nessa visão gloriosa, diz a João cartas a grandes igrejas da época. O que lemos agora foi a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela tinha grandes obras, como a gente pode ver no versículo 2, no versículo 3. Ela repreendia os falsos profetas, então pode acreditar que pregava a Bíblia lá. Mas o coração dessa igreja já não amava Jesus da mesma maneira. A linguagem original
que esse versículo foi escrito, traduz o amor, o primeiro amor, traduz o amor como ágape. Ágape é um amor sacrificial, é um amor que, se tivesse uma bala aqui, eu entrava na frente para salvar a vida dessa pessoa. É o amor que Jesus nos amou quando veio naquela cruz. E hoje nós podemos ter vida por causa dele. E Jesus denuncia isso. A igreja funcionava direitinho. Talvez se chegasse um novo convertido ali, será que ele ia perceber que é uma igreja que perdeu o primeiro amor? A igreja talvez tenha virado escala. A igreja talvez tenha virado lugar de posicionamento. A igreja talvez tenha virado um clube social. A igreja tenha virado costume. E o que Deus deseja de nós? Qual o tipo de coração que Deus deseja? Se não é pelas obras, não é se tirar todos os falsos profetas da igreja, então qual é o tipo de coração que Deus deseja para nós? Um exemplo que ilustra muito bem na Bíblia é o exemplo de Davi. Davi, talvez muitos de vocês conheçam essa história. Davi dança com todas as forças quando a arca do Senhor chega à cidade. A arca do Senhor representava o lugar onde o Senhor estava, no contexto. E Davi é até subjugado por sua esposa, que um rei, uma pessoa de liderança, de posicionamento dançando, e na cultura isso era vulgar. Mas Davi não estava nem aí, ele queria dançar, porque a presença de Deus era melhor do que todas as coisas que ele conhecia. Porém, esse mesmo Davi é o Davi que esfria seu coração. É o Davi que não vai para a guerra, na época que os reis iam para a guerra. E é o Davi que, olhando de sua sacada, vê uma mulher atraente aos olhos, adultera com ela e, logo após, manda o marido dela para morrer na guerra. E é nítido que o coração de Davi se esfria. É nítido que o coração de Davi já foi algo apaixonado pelo Senhor, mas se esqueceu de onde ele veio. E o que diferencia esse Davi que pecou, esse Davi que adulterou de qualquer outro pecador, é que Davi, ele se arrependeu. Davi, ele teve um coração quebrantado. A gente pode ler isso no Salmos 51, que eu vou só citar, que vai falar: cria em mim um coração puro, Deus, e depois, não aparte de mim o teu espírito. Tome de mim qualquer coisa, mas não aparte de mim o teu espírito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Imagina a culpa que Davi estava nessa hora. Davi, eu imagino Davi assim, a cena, ele lá no quarto fechado, com aquele pad bonito, derramado no chão, arrependido. E a Bíblia relata que Davi fala: tire de mim qualquer coisa, mas não tire o seu espírito. Imagina a culpa que Davi estava sentindo por ter seus pecados. Imagina a culpa que Davi estava sentindo. E a Bíblia vai provar que essa foi a decisão certa, porque hoje, quando nós vamos estudar a Bíblia, vamos ter o contato com o Antigo Testamento. Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. E você pode estar frio hoje, você pode ter pecado, você pode ter feito qualquer coisa, você pode estar se sentindo culpado, mas a Bíblia fala: achegai-vos ao trono da graça com toda a confiança. A Bíblia fala: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E essa é a decisão certa. Você tem um coração contrito. Então esse é o coração que Deus deseja. Mas como praticar um coração quebrantado? Eu vou ficar triste aqui todo dia, eu vou chegar do trabalho na minha casa: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, de novo. Como que a gente pratica o hábito de ter um coração quebrantado? Um coração que realmente
anseia pelo Senhor mais do que os prazeres, mais do que qualquer outra coisa. E uma pergunta aqui, o seu quebrantamento, ele gera mudança? Então tem aqui o culto de domingo, o seu quebrantamento, ele muda algo em você? Ou você só chora e na segunda-feira você está o mesmo? Esses tempos atrás, teve uma vigília, que foi a vigília que foi do lado de fora ali, acho que alguns de vocês estavam. O pastor Felipe, ele leu um texto que na hora, assim, brilhou aos meus olhos para completar aqui o esboço, que é Levítico 6, do 12 ao 13, que eu também vou passar aqui na minha Bíblia. Levíticos 6. Aqui. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Jamais, jamais deve ser apagado. O altar, assim como a arca que Davi dança com todas as suas forças, representa o lugar onde Deus está. Representa a presença de Deus. E o sacerdote, no contexto desse versículo, qual que era a missão dele? Simples. Todo dia de manhã, ele ia lá, cortava a lenha, queimava, para que o fogo fosse aceso no altar. Era algo diário. A conversão é diária. Todo dia você pode, todo dia é um dia perfeito para se converter de novo, não é verdade? E assim como o sacerdote, ele acrescentava lenha para manter a chama viva, a gente pode fazer isso com o nosso coração. Aqui é o tema da mensagem, um coração em manutenção. Talvez sua chama esteja fraca, coberta pelas dificuldades da vida, inconstância, pecados. Eu já estive no lugar da inconstância. E tem até um testemunho breve sobre isso, que uma vez, eu e um amigo em comum, a gente deparou de novo com a inconstância. A gente conversava na escola, e nós dois, e aí, como é que tá? Tá voando? Ontem tava, hoje não. E a gente começou uma frase engraçada na hora, que foi no dia seguinte e virou um hábito, até hoje a gente faz isso, que é: você já se converteu hoje? E ficar enchendo o saco do outro no WhatsApp, perguntando: você já se converteu hoje? Você já se converteu hoje? Já se converteu hoje? E é exatamente assim que funciona o reino de Deus. Vamos representar pela fome. A fome é algo que a gente faz todo dia, a gente tem todo dia um sentimento que hoje você comeu ali atrás uma coisa muito gostosa, tinha bombom hoje, eu perdi, cheguei atrasado, e a Manu que me disse. E fome, ela gera mais fome. Quanto mais você busca Deus, mais você é alimentado. Mais uma parte da sua carne morre e mais uma parte é alimentada. E fome por Deus, ela gera mais fome por Deus. Então, você é alegre na presença de Deus. Por que não viver mais, deixar mais uma parte da carne para viver na presença de Deus? Um coração que persevera nesse estado, um coração que leva a lenha no altar, queima a lenha, está em manutenção constante, ele se torna um coração avivado. Hoje mais cedo, acho que a primeira pregação foi a do Igor. O Igor fala de Pedro. Pedro, ele teve altos e baixos, acho que algumas pregações de ontem também, hoje, citaram esse Pedro. E esse mesmo Pedro, após Jesus voltar, Jesus fala: tu me amas, Pedro se torna uma figura de liderança na igreja remanescente. Atos 2, 120 pessoas clamavam incessantemente pela vinda do Espírito. Resultado: 120 corações avivados, caem línguas de fogo sobre a cabeça de todas as pessoas e geram uma bagunça lá no que era o lugar de Jerusalém que eles estavam. Pedro prega para essas pessoas que estavam interessadas
3.000 pessoas se convertem para a honra e glória do Senhor Jesus. Efeitos de um coração avivado. Paulo ele perseguia cristãos. Paulo, ele tinha conhecimento da Torá, mas mesmo assim, ele perseguia cristãos porque não acreditava que Jesus era o Messias. Mas Cristo se revela a Paulo no caminho de Damasco. Cristo fala, Saulo na época, né? Saulo, por que me persegues? E logo após Ananias tirar em oração as escamas dos olhos de Paulo, Paulo se torna um dos maiores apóstolos, aquele que pregou o evangelho aos gentios. Se Paulo não tivesse sido usado, eu creio que Deus ia levantar outro, mas nós talvez não estivéssemos aqui. Brasil, todas as nações. E mais um exemplo, Estevão, ele mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo perseguido por causa do evangelho, Estevão tinha um coração avivado, um coração que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo um mártir por causa de Jesus, ora, o que ele ora? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um coração contrito é o coração que Deus deseja hoje. Um coração quebrantado é o coração que não é sempre estar triste, não é sempre estar chorando. Não que as emoções não façam parte do evangelho também. Nossa, que alegria quando você está no culto e é tomado do Espírito de maneira que até extravasar um pouco chorando. Mas um coração em manutenção. Levar a lenha para o altar. Levar a lenha era um processo que demandava tempo. Às vezes a gente, na hora, nossa, vem aquela parte, vou ser fitness, vou fazer as marmitas. Domingo eu começo, encho a geladeira, faço a janta, faço o almoço, daí tem marmita para a semana inteira lá na geladeira. Sinto muito dizer, mas não é assim do jeito que a gente está falando para levar a lenha para o altar. E o que era o sacerdote fazia? Ele cortava a lenha, todo dia ele ia lá no meio da mata, cortava a lenha. Isso era um processo que demandava tempo de qualidade na presença de Deus. Você pode precisar de tempo. Por que você está inconstante? Quantos minutos você gasta na presença de Deus no seu dia? Então, independente se seu coração está frio, independente se talvez você esteja no meio ali, eu não estou vivendo uma vida de pecado, mas eu não tenho um coração avivado, eu não sou igual Paulo, eu não sou igual Estevão, eu não sou igual Pedro, que, faria qualquer coisa pelo evangelho. Vamos levar a lenha para o altar. E isso não é um processo que precisa ser feito sozinho. Você com certeza tem alguém de confiança, e se não tem, oremos para que Deus levante essa pessoa, para andar junto, discipulado. O meu discipulador, eu vou puxar um pouquinho no saco dele, porque o Natan me ajudou muito nessa caminhada. Se talvez nem hoje aqui, coisa que ele falou para mim mês passado, eu não estaria aqui hoje, sabe? E isso não precisa ser feito sozinho. Você pode junto com alguém levar a lenha no altar. Leve a lenha no altar. Seu coração, alimente seu coração. E é isso. Eu gostaria de encerrar a pregação, agradecer a presença de todos aqui. Amém?